todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Sabedoria das Mandalas. Essa aqui é a nossa família inicial, é óbvio. Certamente nós vamos crescer um pouquinho mais aí com o tempo. Ao longo de 2 anos, esse foi o nosso crescimento, né? Eu vou falar sobre cada um aqui dos oráculos, mas a princípio eu também gostaria de falar do principal motivo, né, da existência desse canal e do desenrolar mesmo do meu trabalho. E esse desenho que tá aqui, tá? Ele pode não estar assim lá muito bonito, pra mim ele tá lindo. Ele foi um desenho terapêutico que eu fiz, porque eu desenhava isso desde criança. Desde os meus 8 anos eu desenhava, né, o que hoje eu entendo e conheço como a flor da vida egípcia. E eu me lembro até hoje da primeira vez, né, do dia chuvoso, as músicas que eu estava ouvindo. Eu peguei o compasso, botei no centro do papel e comecei a girar e comecei a fazer. E começou a aparecer essas formas de flores entrelaçadas. Eu fiquei apaixonada e fazia na folha inteira, como tá aqui, ó. Isso aqui eu fiz exatamente como eu fiz quando eu era criança. Porém, essa foi a primeira que eu destaquei, um centro e a flor da vida. Botei aqui um lápis aquarela, né? Os que estavam à minha disposição. E saiu aqui esse desenho e ele, pra mim, ele tem um significado muito importante. Que é remontar essa essência que eu tinha, eu já demonstrava desde criança. Mas depois de um tempo eu também não soube como levar isso muito adiante. Mas de um tempo pra cá isso tem voltado pra minha vida de uma forma muito forte. Então, a partir do final do ano passado, início do ano passado, né, final do ano retrasado, eu voltei de novo a ter o desejo de desenhar mandalas, embora eu não tenha completa aptidão, ou nenhuma aptidão para desenho. E eu voltei, e essa foi a primeira que eu fiz, exatamente para tentar retomar essa consciência, ou seja lá, essa tendência que eu tenho. Então, essa foi a primeira. E depois foram vindo outras. Isso aqui é só um demonstrativo, tá? Ela é totalmente feita à mão. Esse aqui eu não usei, só usei a régua para as referências de linhas. Mas ela foi totalmente desenhada à mão, sem uso de compasso. Depois eu comecei a tentar colorir, porque eu gosto muito do pontilhismo, né? Depois em outro vídeo eu mostro, eu já tenho algumas coisas em quadro que eu fiz em pontilhismo, mas eu vou deixar para outro momento. E eu fui experimentando um pouquinho mais. Eu não tinha o intuito de tornar coisas belíssimas, mas ter alguma expressão. Depois eu comecei a treinar alguns preenchimentos. Algumas eu coloquei data, outras nem tanto. Essas aqui, por exemplo, não tem data, não datei. Essa aqui eu já utilizei o compasso. Esse aqui eu já fiz com um pequeno esboço, né? Usando canetinha. Mas eu tenho aqui algumas linhas guias que eu fiz. Mais uma vez, né? Eu sempre acabo voltando na flor da vida. E não é intencional, elas vão saindo. Elas vão voltando novamente. Essa aqui foi a primeira que eu desenhei e quis realmente pintar. Me deu vontade. Na verdade é porque o meu sobrinho estava muito agitado. Eu fiz uma pra ele, fiz uma pra mim. Gostaria não, a intenção é que era que ele pintasse, né? E aí eu resolvi pintar junto também pra animá-lo, porque ele disse que era muita coisa pra pintar. Mas depois ele animou e fez. E ficou linda dele também, só que ele levou. E essa aqui foi uma das últimas que eu fiz, ainda tá até com uns lápis ainda aqui. Mas a princípio, eu entendi pra mim, né, com a minha experiência, que as mandalas, ela é o exercício de não controle fenomenal, sensacional. Quando você começa uma mandala, você nunca sabe o que vai vir na sequência. Então, você nunca sabe como ela vai crescer, como ela vai se expandir. É uma expressão, pra mim, pelo menos, eu nunca tenho uma mandala pronta na cabeça. Eu só sei que eu quero fazer uma mandala. Então, eu não tenho esse controle do que vai sair.
e ao final eu me sinto muito aliviada. Então, eu que sempre tive uma tendência a ter muito controle na vida, né? A controlar as coisas, controlar tudo. E essa aqui, assim como os baralhos também, né? Os oráculos, é o meio de não expressão, não controle, né? De expressar o meu não controle perante a vida. E como eu tenho aprendido com essa prática. Então, é por isso que esse canal ele se chama, né? Sabedoria das Mandalas, porque a gente não tendo controle sobre as nossas situações, mas a gente aprendendo e crescendo com elas. Tudo começa de um centro e ela vai se expandindo. Então, essa é a ideia. Aquilo que a gente, que tá vindo do nosso centro, tá vindo da nossa conexão e tá querendo se expandir, mas necessariamente não é por onde a gente está olhando. Então, são umas energias sutis, mas a gente precisa às vezes dar um direcionamento para que a gente consiga expandir a gente, a nossa consciência, a nossa prosperidade. Prosperidade não é só financeira, mas de tudo na vida, é de conhecimento, é de realização, é de paz, é de bem-estar, é de conexão, corpo, né? Alma, mente e corpo. Então, foi aí que eu também passei, quando eu comecei a estudar, né, o tarô, que também foi uma outra coisa que apareceu na minha vida, assim como as mandalas, não foi uma coisa que eu escolhi, né, foi uma coisa que eu conhecia, sabia que existia, mas eu nunca tive a livre escolha, tipo assim, eu gosto do tarô, eu vou mexer com o tarô, não. Foi uma coisa que também apareceu pra mim, assim como as mandalas. Eu via baralhos desenhados, né, no campo astral, na minha frente, e durante muito tempo eu resisti a essa ideia, até o dia que eu parei, olhei e falei, ok, baralho desenhado é tarô. E dali eu procurei alguns canais, fui procurando alguns materiais. Já fiz uns 3 cursos de tarô. E vou continuar estudando, certamente, tanto as mandalas como os baralhos. Exatamente com esse intuito, né? O meu foco são as mandalas. Então, as mandalas com os baralhos, né? E os baralhos em formato de mandala, pra gente tentar fazer aí, tirar aí o máximo de lição que a gente conseguir dessa experiência. Então, esse aqui foi o primeiro, agora eu vou afastar aqui um pouquinho, né? Até dizer que inconscientemente a minha vida também começou sempre energeticamente a guiar sempre para as mandalas, como eu trouxe aqui meu caderninho. Esse foi um caderninho que eu comprei para anotações de coisas da vida mesmo, do dia a dia, coisas que eu insights, planejamentos, tá tudo aqui. Eu não preciso dizer, né? Tinha tantas capas, mas foi essa que eu peguei. Inconscientemente, eu tenho uma conexão forte com as mandalas e assim como com as cartas. E a gente vai começar agora a falar um pouquinho da nossa família, que é o nosso início, o nosso pontapé. E se você observar também, a maior parte deles tem desenhos de mandalas. A maior parte. Esse aqui, então, é um só de mandalas. É um oráculo de mandalas que eu ganhei. Foi o segundo que eu ganhei, né, terapeuticamente. A gente vai usar ele muito a princípio como nossos conselhos, mas cheio de mandala. E eu ganhei, né? Foi algo que chegou até a mim, né? É a mandala do amor. Então, esse aqui foi o primeiro que eu ganhei da minha madrinha. Ela já tinha ganhado esse oráculo das deusas. Eu meditei muito com elas durante esses 3 anos que eu ganhei esse oráculo. Então, refleti muito, meditei muito, fiz muitos rituais que vêm nos livros. É muito bom, nível de autoconhecimento, para você entrar, conexão. Inclusive, eu estar aqui fazendo tudo isso é muito graças ao tempo que eu passei com o oráculo das deusas, para entrar nessa conexão com a minha energia yin, né, a energia da minha essência, né, que começa a trazer esse tipo de expressão. Depois eu ganhei esse, né, também da minha madrinha, mas foi mais com intuito terapêutico mesmo. Esse foi o segundo. E foi logo de mandala, né? Eu acho que já foi os sinais já, né? Se conecta com você e agora você volta para as mandalas. Eu usei durante algum tempo, tenho usado ele mais agora, né? Depois que eu reconheci a aptidão com as mandalas. Esse aqui foi uma amiga que me deu, é um baralho celta. Eu confesso que eu ainda preciso estudar um pouquinho mais esses símbolos para entender essa conexão que não tem a mesma estrutura de um baralho de tarô comum. Então, e até os arcanos maiores contam histórias diferentes. Isso aqui é uma coisa que está programado, que eu vou estudar também com o tempo,
eu vou trazendo aqui pra gente também o baralho celta. Esse aqui foi logo quando eu comecei a aprender, né? Esse é um do Ciro Marchetti, é o Golden, também é muito fácil. Ele é uma releitura do Rider-Waite, que é o primeiro baralho desenhado a partir de Marselha. E só que aqui eu botei a sequência, né, do que eu ganhei. Esse aqui é o Legacy. Com todos esses baralhos eu tenho alguma história, né, pessoal. Não foram baralhos que eu achei bonito e comprei, lógico que eu acho eles lindos, mas tem uma história com cada um deles, de alguma experiência, de alguma coisa em que me levou a esses baralhos. Na sequência aqui, né, o do Rider, que é o iniciático. Iniciático eu falo é que sempre ele é a base, né, a partir do de Marselha. Esse aqui é o segundo que todo mundo pega para estudar. E também ele é sensacional. E depois na sequência aqui eu tenho o do Osho, que eu adoro este baralho. Para autoconhecimento, eu às vezes não, eu uso bastante ele para aconselhamento, porque ele sempre tem uma forma diferente de ver as mesmas energias, né? São polaridades, outras polaridades da mesma visão. Eu adoro, né? Como as mandalas, eu adoro ter esse ponto diferencial. Esse aqui é o Tarô das Bruxas, Everyday Witch Tarot, que eu também adoro as imagens dele, né? Conexão com essa energia. Lógico que estão de cabeça para baixo, né? Desculpa. Eu adoro ele também. Tenho usado, às vezes eu sou levada a ele, né? Eu nunca escolho baralho, eu olho e vejo quem vai me dar. Olho não, eu sinto qual baralho eu devo pegar e depois eu vejo e entendo o porquê, né? Cada um tem, por mais que tarô seja tarô, né? A base de todos tem o mesmo significado. Porém, cada um tem uma forma diferente de abordar, assim como as mandalas. Pode existir detalhes em um e outro, imagem de um, imagem de outro, que pode remeter, aprofundar um pouquinho mais os significados que a gente precisa. Esse aqui também foi um que eu ganhei, que são dos orixás, né? Ele forma também uma coisa, fala mais sobre as energias, né? Mais ligadas à natureza, não só às culturas que a gente tem aqui no Brasil, mas eles estão relacionados com algumas energias naturais que são muito, muito boas. Então, é um outro baralho que eu também tenho estudado, né? Procurado saber um pouquinho mais sobre essas energias. E não uso muito ele por enquanto, mas pode ser que um dia a gente consiga pegá-lo e usar de uma forma um pouquinho mais inteligente, que é o que eu pretendo. Mas eu agradeci muito esses presentes, né? Usei eles. Pode ser que eu volte a usar ele esse ano de novo. Primeiro eu sempre uso pra mim, depois é que eu vou fazendo pras outras pessoas. Esse aqui é o baralho cigano, né? Esse aqui é do Paulo, também meu amiguinho. Uso muito esse baralho, muito mesmo, tá? Pra fazer os meus atendimentos, as minhas mandalas, eu utilizo muito ele. E é óbvio, né, que eu também sou apaixonada por esse baralho aqui do Ciro Marchetti. Umas partes deles estão viradas, os baralhos estão separados. Então, esse também é o baralho cigano Lenormand, né? Do Ciro. Eu acho lindo também. E esse aqui é um bônus. Na verdade, eu tô como guardiã desse baralho. Ele é de uma amiga que o marido dela vira e mexe, joga um monte de coisa fora, e ela disse que esse aqui ela não queria perder, então ela deixou comigo. Eu tô guardiã. A minha tia tinha, desde quando eu era criança, um livro chamado O Livro da Sorte. Ele não tá aqui comigo, depois eu mostro quando tiver oportunidade. Ele tem todas as páginas dele, não importa a forma com que você leia, ele tem mensagem em cima e mensagem espelhada, né, de cabeça para baixo. Então não importa como você pega o livro, você faz uma pergunta e você abre, e o textinho que tiver em cima é o que você precisa ler, né, é a resposta do que você perguntou. Então esse aqui é um baralho que eu achei fenomenal, né, que eu adorava aquele livro quando eu era criança, e aí ela me traz exatamente para me deixar como guardiã do baralho,
desse livro, né? Então aqui tem as duas mensagens, tá vendo? Então tanto faz, conforme você embaralhar. Pode ser que eu traga aqui em algumas leituras, pode não ser uma regra, né? Mas eu acho muito interessante isso aqui. Vamos ver se a gente é inspirado a fazer uma coisa legal com esse baralho também, a gente usar aí como um aconselhamento. Bom, então sejam todos bem-vindos, eu espero que seja proveitoso. A minha intenção aqui é crescer junto com essas aptidões, ao mesmo tempo também levar conhecimento a vocês naquilo que pode ajudar. Esse canal eu criei porque eu tenho muitos amigos que me pedem ajuda às vezes com as cartas, mas nem sempre eu consigo atender todo mundo. Então isso aqui é uma forma de eu deixar disponível para mais pessoas e que possa também levar alguma mensagem, levar alguma coisa. Então eu não faço ideia, eu não vou jogar temas, né, a princípio. Eu vou deixar que as cartas guiem o que a gente pode falar e o que vai aparecer. Pode ser que a gente sugira alguns temas. Mas nós vamos crescendo isso aí, mas a princípio eu quero que seja como as mandalas. Eu só quero ler as cartas e deixar que as cartas digam o que está disponível ou não, ok? Então, agradeço muito mesmo de coração, né? Espero que todos aproveitem um pouquinho, ou aproveitem bastante do que a gente for falar aqui. E até mais. Um beijo.